In the name of Jesus, jump up there and start right. Jesus Christ is Lord! I gotta thank you for being glad to have me here. Cease existing. We got that! John Graham Lake, mais conhecido como John D. Lake, foi um ministro de cura muito conhecido no século XX. Nasceu no dia 18 de março de 1870. Desde sua infância, o que mais o deixou revoltado foi ver toda a sua família atacada por enfermidades e das moléstias de todos os tipos. Mas certa vez, um missionário chamado John Alexander Dowie orou por um parente de John D. Lake que foi curado milagrosamente. Isso o deixou muito impactado, e depois outras pessoas foram curadas de enfermidades através da oração de John Alexander Dowie, e John D. Lake ainda ficou mais incendiado por esse mover de cura. Aos 21 anos de idade, ele se torna um ministro metodista. Ele se casa e ele vai ter 7 filhos. A sua esposa é acometida de uma enfermidade muito grave. Ela começa a ficar muito debilitada, muito doente. Ele começa a lembrar do ministério de John Alexander. Então ele convoca os parentes dele para orar incessantemente no mesmo horário. Então ele começa a impor as mãos em sua esposa e declarar cura, segundo aquilo que ele tinha visto no ministério de John Alexander. Então, de repente, a esposa dele é curada milagrosamente. E dali em diante, muitas pessoas começam a chamar John D. Lake para orar por enfermos, e muitos deles são curados. Logo depois, ele deixa a igreja metodista, se torna um evangelista de cura, e muitas almas começam a se render a Jesus através da pregação e por testemunharem sinais, prodígios e maravilhas através da vida de John Graham Lake. Então, ele começa a viajar de forma itinerante, quase que pregando em igrejas diferentes em todos os dias. Não somente John Alexander inspira John D. Lake, mas também Charles Parham, que foi um dos pioneiros do avivamento da Rua Azusa. Depois de tanta influência e tanto fogo e experiências com Deus, John D. Lake ele começa a queimar para ser missionário na África. Ele era um homem muito bem sucedido. Ele era empresário, um homem de negócios. Chega a se estimar que se o dinheiro dele naquela época, a renda dele daquela época, fosse convertida hoje, é como se ele estivesse ganhando milhões de dólares. Então Deus fala com ele: dê tudo que você tem e vá para a África. Então ele doa tudo aos pobres, às instituições de caridade, pega a sua esposa e os seus 7 filhos e compram uma passagem para a África. Ele começou o seu ministério com apenas $1 no bolso. Uma mulher que não o conhecia, mas era uma pessoa de posses, envia para ele a quantia certa para a passagem dele e de sua família. Ele chega até lá, mas naquela época, quando você ia entrar em um país diferente, você tinha que pagar uma quantia, mesmo que você pagou a passagem até lá. Então ele, desembarcando, ele tinha que pagar um dinheiro e ele pensou: o que eu vou fazer? Só Deus. Então, quando vão cobrar ele na hora da entrada, ele diz que não tem dinheiro. E as pessoas já pensam: poxa, como é que o cara vem com a família sem dinheiro para entrar no país? Então alguém que está atrás dele diz assim: olha, eu senti de pagar para você. Então essa pessoa paga a entrada dele na África. Ele chega lá, não tem lugar para ficar, não sabe aonde ir, está totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E de repente uma mulher o vê e pergunta para ele: você está com a sua família? Ele diz: sim. Quantos vocês são? Sou eu, a minha esposa e mais 7 filhos.
Ah, que bom, venham comigo, porque Deus falou para mim que eu devia abrir a minha casa para 9 missionários que viriam. Então, ele começa um grandioso trabalho de evangelização e de cura divina, ali durante alguns anos. Em 1910, a África é atacada por uma peste tremenda que começa a matar milhares de pessoas. John D. Lake enfrenta o inferno e a epidemia dessa época e começa a orar por enfermos e carregar os mortos e orar por eles, e muitos são curados desse vírus mortal, dessa moléstia que acometia a África. Então, os especialistas, os médicos da época ficam muito espantados, porque ele ia de encontro às pessoas infectadas, orava, elas eram curadas e ele não tinha problema de saúde nenhum. Então, ele aceita fazer os exames para ver se não tem nenhum mal. Mas no fundo ele sabia que o Cordeiro de Deus o tinha imunizado, segundo está escrito em Isaías 53, 4 e 5, que diz que Jesus na cruz levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Então, após os médicos fazerem os testes nele, eles ficam mais espantados ainda, porque chegam à conclusão de que os germes, quando tocam no corpo dele, eles fritam. Tempos depois, John D. Lake volta para os Estados Unidos, pois sua esposa acabou falecendo lá na África. Não por causa da moléstia, ela faleceu tempos depois. Então ele começa a edificar não congregações, mas salas de cura em vários locais dos Estados Unidos. Salas de cura onde ministros são treinados para orar por cura. Então as pessoas que têm laudo médico vão nesses lugares para aprender sobre cura e lá elas são curadas. As que não eram curadas instantaneamente voltavam para serem curados em algum outro dia, para aprenderem mais sobre cura e terem sua fé edificada. As que eram curadas testemunhavam, e esses testemunhos eram documentados também com exames, laudos médicos. Foi documentada mais de 100 mil curas nessas salas de cura edificadas por John D. Lake, e até hoje muitas salas de cura estão em funcionamento nos Estados Unidos com ministros de cura treinados para isso. Coisas tão espantosas aconteciam nessas salas de cura que chamou a atenção da mídia da época. Eles tentaram investigar para achar alguma brecha, algum erro, alguma mentira no ministério de John D. Lake. Então eles pegaram diversas pessoas que afirmaram terem sido curadas, fizeram todos os procedimentos que eles achavam que deviam fazer, e depois de passado um tempo eles chegaram para John D. Lake e pediram desculpas, dizendo: nós queremos nos desculpar, pois nós não achamos nenhum erro no que tem acontecido. Realmente o seu ministério é genuíno. Um dos testemunhos mais impactantes que é contado, pois são muitos, é que um homem ele perdeu o dedo. Então aquele homem pegou o dedo dele e colocou num pote com formol ou com outra coisa que conservasse. E ele foi na sala de cura, e quando John D. Lake orou por ele, o dedo dele cresceu, o dedo do pé cresceu instantaneamente. E aquele homem era tão feliz com aquele milagre que ele andava na rua mostrando o dedo do pé e mostrando o dedo dentro do pote que ele carregava no bolso, de tão feliz que ele ficou com aquele milagre. Bom, esse é um resumo da história de John D. Lake. Ele morreu em 1935, depois de deixar um grande legado do ministério de cura divina. E você? Você está pronto para começar a deixar um legado nessa terra? Deus te abençoe.